A graça e a paz, irmãos. Quem está feliz com o nosso Deus aqui? Ai, não tem nem como não ficar feliz, né, gente? Que estava muito quente e agora a chuvinha maravilhosa para a gente, para refrescar as nossas casas, expulsar um pouco os pernilongos. Que aquilo, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai falar com Noé. Falar, Noé do céu, como é que você coloca um casal de pernilongo dentro da arca, cara? Isso é um flagelo. Queridos, se vocês puderem abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo Coríntios 2, versículo 14. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até a Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfumes que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Capítulo 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação. Vocês mesmo são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Versículo 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravado não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Se você puder fechar os seus olhos, querido, mais uma vez. Senhor nosso Deus e eterno Pai, essa é a Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, meu doce e precioso amigo, eu não consigo falar nada sem o Senhor. Então eu preciso da capacitação do céu, Pai. Nessa noite, que o Senhor usa a minha vida, que o Senhor usa o meu intelecto. Senhor, que o Senhor seja exaltado e glorificado nessa noite. E que Teu Espírito Santo possa fluir como um rio nesse lugar. A curar, Senhor, a restaurar. Deus, a libertar dos vícios, Deus. É tudo o que eu te peço nessa noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre cartas perfumadas. Antigamente, a gente tinha um costume muito grande. A gente escrevia cartas, por exemplo, para uma namorada ou para uma esposa. E aí, quando a gente escrevia uma carta, o que a gente fazia? Pelo menos eu fazia isso muito. A gente pegava o nosso perfume e borrifava o perfume. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa abrisse a carta e começasse a ler a carta, ela ia lembrar do seu amado ou da sua amada. Automaticamente a pessoa falava, uau, eu sou amado por alguém. Porque se alguém escreveu uma carta para mim e colocou o seu perfume, e o perfume do amado é o que a gente mais gosta, e da amada. Então, Paulo, ele pega esse costume, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo pega a tradição e começa a trazer para o cotidiano e trazer para uma forma prática, para que todo mundo possa entender o que ele está querendo dizer. E Paulo, ele
pega a tradição para trazer verdades espirituais profundas de Deus. E essa carta, ela foi escrita por Paulo, mas o que me chama a atenção nessa carta é que essa igreja de Corinto, pensa numa igreja flagela, pensa numa igreja difícil. Paulo é o cara que mais falou sobre dons espirituais nessa carta, porque essa galera aqui arrotava a espiritualidade. Era uma igreja que fluía nos dons do Espírito, então essa igreja achava que ela era o tal. Essa igreja achava que eles eram a última bolacha do pacote. Então Paulo, ele começa a trazer para essa igreja verdades espirituais, pegando a cultura daquele povo. E o que me chama a atenção é que, como eu disse, é uma das cartas que mais Paulo fala sobre os dons espirituais e dos dons naturais, que na verdade também é dom espiritual, porque tudo que nós fazemos é espiritual. Às vezes nós temos mais a mente do grego, que é um mundo dualista. Eu estou na igreja, então eu sou espiritual, mas quando eu saio da igreja eu não sou espiritual. Mas para o hebreu não tem nada a ver, porque o hebreu ele pensa e ele tem um entendimento seguinte: tudo o que eu faço, como o pastor Deusdete falou, quer comais, quer bebais, fazei qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então quando eu estou dirigindo o meu carro, estou trabalhando no aplicativo, eu estou prestando um culto para Deus, porque quando Deus criou o homem, Ele colocou no Éden, Ele deu um trabalho para Adão, e Ele falou com Adão: olha, você vai lavrar e vai cultivar a terra. E quando você vai buscar essa palavra cultivar no termo hebraico, ela significa cultuar. Então todas as vezes que Adão estava trabalhando, ele estava prestando um culto a Deus. Então Paulo, ele pega esses costumes e traz aqui para a gente conseguir entender melhor. E diante dessa introdução breve, eu quero deixar aqui duas verdades que me chamam a atenção nesse texto que acabamos de ler. O primeiro dele é o verdadeiro perfume de Cristo. Versículo 14, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio. Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Irmãos, naquele tempo era muito comum quando o povo saía para guerrear. Exemplo, Roma saía para guerrear contra o inimigo. Então se eles vencessem uma batalha, então automaticamente eles vinham para a festa, porque era uma festa preparada naquele tempo. E como acontecia? O general vinha atrás com os carros de guerra, e na cidade havia um alvoroço, havia uma festa, e a galera perfumava a cidade toda com incenso, com mirra e com tudo que você puder imaginar, para que aquilo pudesse atrair e agradecer o Deus a qual deu para eles a vitória. Então Paulo, ele pega esse costume e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são o bom perfume de Cristo. Então, quando eu sou um cristão verdadeiro, eu estou exalando alguma coisa. E a pergunta nessa noite é: que tipo de perfume eu tenho sido? Que tipo de perfume eu tenho sido? Porque eu particularmente, eu amo perfume. Sempre gostei desde criança. Sempre gostei muito de perfume. Eu tenho vários lá em casa. E sempre que alguém puder me dar outro, eu estou recebendo, porque eu amo perfume. Mas duas coisas acontecem com o perfume. Primeiro, ou ele me dá uma vontade toda hora de pegar e ficar sentindo o cheiro dele, ou ele me dá dor de cabeça. E Paulo está querendo pegar a cultura e ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês são o bom perfume de Cristo, que está sendo
está sendo espalhado sobre a terra para trazer um aroma que não vem do homem, porque não é algo produzido pela Shein, não é algo produzido pela Natura, pela Boticário, é algo produzido pelo céu, é algo produzido por Deus que faz todas as coisas em nós. E esse perfume a gente não compra ele, esse perfume quem nos dá ele é o próprio Cristo. É Ele que nos dá esse perfume. E outra coisa que acontecia era que quando esse general vinha da guerra, ele trazia muito ouro, ele trazia muita riqueza e ele trazia também os cativos, ele trazia também os prisioneiros. Então, para a galera que estava recebendo a festa, era um cheiro, era um aroma, era algo atraente, era algo que trazia alegria. Mas para aqueles que estavam cativos, era cheiro de morte e de sofrimento e de angústia e de escravidão. E o versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, olha só o que Paulo fala. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até a Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfumes que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Paulo está querendo dizer para mim e para você, olha, vocês são o perfume de Cristo. Como eu disse, eu gosto muito de perfume. Mas algo interessante, você faz uma academia, soa demais, aí você chega em casa, está com um CC, aí você fala o seguinte, gente, mas a camisa está limpa. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou só jogar um perfume nela e no dia seguinte eu vou usar ela de novo. Gente, o odor parece que ele sobressai. Então aquele perfume que era gostoso, ele fica terrível, porque agora você não consegue identificar quem é quem. Por quê? Porque o aroma do perfume começa a perder a fragrância diante das dificuldades e diante do pecado, que nos tira da presença desse Deus que nos perfumou com o aroma do céu. Então, a casa pode você acabar de dar o grau na casa, a casa está limpinha. Aí quando você joga o perfume ali, eu gosto muito de essência, vocês já perceberam que eu gosto muito de perfume. A Manu fala comigo, amor, a gente vai dormir sem perfume o quarto todo. Eu falei, porque eu gosto de perfume, eu gosto de aroma, eu gosto de sentir um cheiro no ambiente. Mas quando o ambiente está sujo e você joga o perfume, gente, parece que nada acontece. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, como um bom perfume de Cristo, precisamos restaurar o nosso coração. Precisamos restaurar a nossa vida cotidiana com Deus que nós tínhamos antes. Antigamente nós fazíamos jejum. Hoje o jejum parece que é algo monótono, parece que é algo que está tão distante. Parece que hoje na igreja reformada falar de jejum, só falta alguém fazer o sinal do Pai. Gente, uma vida espiritual depende de coisas que são espirituais ou coisas que são naturais e que muda o meu cotidiano no espiritual. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, Jesus ficou 40 dias. Quando o diabo chegou e falou, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque o diabo conhece Bíblia, e ele conhece muito Bíblia, ele fraga demais. Mas aí Jesus pegou e citou o texto, e ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem. 3 armas Jesus usou, e Jesus sendo o Filho de Deus, ele usou 3 armas. Ele estava em jejum, ele estava em oração, e ele estava com a leitura da palavra de Deus. Se você quer ser um cristão relevante, se você quer ser um bom perfume de Cristo, essas 3 coisas têm que fazer parte da nossa vida, querido. Porque não existe um cristianismo, não existe uma vida com Deus sem abnegação. E a coisa mais difícil do evangelho para mim é morrer. Porque tem muita vida aqui dentro. Tem muita vida dentro de você.
O cara te fecha no sinal, você chama ele de incircunciso, endemoniado, gadareno, e você começa a falar um tanto de coisa, quando a gente não solta um palavrão. Mas espera aí, Felipe. Gente, a gente está aqui nessa terra lutando para viver uma vida santa. E a santificação é um processo. Ser de santo como eu sou santo. E olha só, a salvação não te custou nada. Não te custou nada. Por quê? Porque Jesus já pagou um preço lá na cruz. Mas para viver uma vida em prol do reino, para viver uma vida com Deus, vai te custar tudo. Porque tem dia que nós queremos, exemplo, toda vez que eu falo que vou fazer jejum, lá em casa acontece a comida mais gostosa. Parece que é para tentar a gente. Por quê? Porque, gente, é uma vida de abnegação. É uma vida de oração e orar. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer no cotidiano, no dia a dia. Aí você pensa o seguinte: olha, eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta como a Bíblia diz, mas não tem ninguém lá no quarto. E quantas vezes nós entramos no quarto arrastado, como dois amigos carregando você e jogando você em cima do telhado. Mas aí você sai curado. Aí Jesus fala: pega a maca e sai andando aí, carinha. Porque é isso que acontece, gente. Porque o salmista Davi, se não me falha a memória, no Salmo 9 ou 10, ele vai dizer o seguinte: na presença do Senhor, abundante de alegria. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de tristeza, e a gente acha que ter as coisas é o suficiente. Não, peraí, eu estou angustiado, então eu vou comer aquele bolo. Aí eu vou lá e compro o bolo. Aí eu estou chateado, eu preciso comprar uma calça nova. E a gente vai colocando, maquiando as nossas vidas. E às vezes, sabe o que nos falta, querido? Nos falta esse perfume de Cristo. Sabe por quê? Porque o odor está muito forte em mim e em você. Então nós estamos exalando morte, nós não estamos exalando vida, nós não estamos exalando esse perfume que vem do céu. E esse perfume você não compra ele, você conquista ele, no sentido seguinte, de viver uma vida santa diante de Deus, porque Ele te dá o perfume de graça também. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto que acabamos de ler, sobre verdadeira cartas de Deus. Se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, o versículo 17, olha só o que diz: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Deus está olhando para mim e para você em todo momento da nossa vida. E às vezes a gente imagina o seguinte: olha, se eu estiver diante de um juiz, eu não posso usar um boné. Então, às vezes a gente tem um pensamento que Deus só está conosco quando a gente está orando. Deus só está conosco quando a gente está buscando Ele. Não, o Espírito Santo está comigo 24 horas. Ele está com você 24 horas. Quando você entra no banheiro para tomar um banho, o Espírito Santo não fica lá fora esperando você terminar o banho. Não, Ele entra com você dentro do banho. O Espírito Santo, quando você está indo no seu trabalho trabalhar, o Espírito Santo não fica te esperando lá fora, Ele entra com você. Então você tem a presença dEle 24 horas disponível. E às vezes nós vivemos uma vida pensando que Deus não está conosco. E a Bíblia está dizendo, que acabamos de ler, Deus nos observa. Deus nos observa quando as luzes apagam. Deus nos observa quando nós mentimos. Deus nos observa quando nós traímos a nossa esposa, nosso marido. Deus está nos observando 24 horas por dia. E Paulo, como eu disse, eu gosto muito de Paulo, que Paulo sempre pega a cultura, ou ele pega as coisas que estão acontecendo. Eu gosto que Spurgeon disse que numa mão ele tinha o jornal
E na outra mão ele tinha a Bíblia. Por quê? Porque o jornal, todo dia você abre e fala, olha, teve um tsunami, teve tal coisa, aí você fica abalado, você fica triste e tal, você fica angustiado. Mas quando você abre a palavra de Deus, aqui tem todas as respostas. Não tem uma, não tem duas, não tem três. Tem todas as respostas para o mundo que está caído. E para a gente que às vezes está angustiado. Então Paulo, esse texto que acabamos de ler, é o que acontecia naquele tempo. Como o evangelho tinha se popularizado demais, então começaram a surgir muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, pessoas que diziam ser de Deus e não eram de Deus. Então, esses homens, eles começaram a infiltrar na igreja, e o foco deles era ganhar dinheiro, era usurpar dos irmãos, era arrancar tudo que os irmãos tinham. Então, o versículo 3 que nós lemos também, olha só o que diz. Capítulo 3, versículo 1. Aí Paulo pega e fala: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes carta de recomendação. Por quê? O que acontecia? Como estava tendo um alvoroço muito grande, então estava espalhando muito falsos mestres, como eu disse. Então essa igreja começava a pedir cartas de recomendação. E dizia, olha, Filipe vai estar pregando na igreja de Corinto hoje. Mas primeiro, eu tinha que ter uma autorização, eu tinha que ter uma carta de recomendação para chegar lá no pastor da igreja de Corinto e falar, olha, o Filipe é membro lá da igreja em Cristo e congrega lá e tal, e tal, e tal, e tal. Então aquilo dava autorização para mim ministrar na igreja de Corinto. Mas Paulo, ele não precisa de uma carta. Ele não precisa de um pergaminho. Então Paulo começa a dizer para essa igreja, ele começa a falar para eles, olha, será que vocês ainda não entenderam? Nós somos a carta de Deus, lida por todos. E no versículo 2, olha só o que Paulo vai dizer. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, lei, mas em corações humanos. Paulo, ele está pegando uma profecia que Deus havia falado no Antigo Testamento. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo. Jeremias 31, 33. Porque a lei, ela foi escrita por pedra. Aí Deus fala com o povo, olha, vai chegar um tempo que eu vou fazer uma coisa extraordinária no meio de vocês. Jeremias 31, 33. Olha só Deus dizendo para o povo. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, porque agora não depende de uma lei fora, essa lei está dentro de mim, está dentro de você. E Paulo está querendo dizer, olha, vocês são o perfume de Cristo, e Cristo tem escrevido em vocês todos os dias a sua graça, a sua bondade, a sua justiça, para que você se torne um verdadeiro cristão, para que você possa se tornar um perfume suave de Deus. Como eu disse, naquele tempo era muito costume a gente escrevia uma carta e jogava perfume. Era como se Cristo está querendo dizer para mim e para você, Paulo, quando ele fala sobre o perfume e sobre a carta, ele está querendo dizer o seguinte, olha, quem escreveu em vocês não foi alguém humano, não foi com tinta nem pena, quem escreveu foi o próprio Espírito Santo em seu coração. E quem te deu esse perfume não foi o homem. Quem te deu esse perfume borrifou na carta, para onde você passar, esse cheiro ficar suave, passar na cidade, e é tão gostoso quando passa alguém perfumado e dá aquele cheiro, às vezes a pessoa está longe e o cheiro ainda continua. Sabe por quê, querido? Porque a nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida de renúncia, como eu disse, mas é uma vida de testemunho. Porque não adianta nada eu vir aqui na igreja pregar, cantar, dançar e pular, e lá fora o seu demônio, o seu gato da Clotilde. Quem sabe que é o gatinho da Clotilde vai dizer aí, é você, Satanás. É outro gato. Por quê? Porque não adianta eu querer ser uma pessoa que maqueia. Não adianta eu colocar uma maquiagem, querido. Porque o odor sempre vai sair. E algo interessante.
sobre carta. Para uma carta ser válida, ela precisa passar por alguns crivos. Primeiro dela, ela tem que ser escrita por alguém. Quando você chega no correio, antigamente tinha muito isso, né? Escrevia uma carta lá pro, sei lá, Rio de Janeiro, para a casa da minha tia. Eu escrevi uma carta, primeiro, tinha que ter alguém, era eu escrevia. Então agora eu tinha que chegar lá no correio para falar. Mas eu precisava de algumas outras coisas. A segunda coisa que eu precisava de um endereço. Porque uma carta sem endereço, ela é perdida, ela é esquecida. E a terceira coisa, essa carta, ela tinha que ter um selo. Então quando você chegava no correio, a pessoa pegava a sua carta, olha, vai ser enviado para onde? Ah, vai ser lá para o Rio de Janeiro, para fulano de tal. Qual que é o endereço dela? O endereço dela é tal. Aqui, antes de o cara enviar a carta, ele tinha que selar a carta perto de você. Por quê? Porque se a carta tivesse inviolada, é isso mesmo? Violado, isso aí. Se ela tivesse violada ali, então essa carta não tinha autorização. Porque quando você sela uma coisa, quando você tenta tirar o selo, tirar o adesivo, às vezes costuma rasgar um pedacinho da carta. Então, a pessoa que recebesse essa carta longe, ela falava, gente, espera aí, alguém pegou essa carta minha e ficou lendo lá no correio. Então eu vou lá exortar esse povo, porque está dando lugar para o inimigo. Então, a pessoa tinha que colocar no correio, na sua frente, para enviar essa carta. E sabe, nós temos alguém que escreveu em mim e você. E esse alguém é Deus. E a segunda coisa, nós temos um endereço. Deus nos enviou para o mundo que está perdido e caído. E Ele está dizendo para mim e para você, Felipe, seja luz onde não tem luz. Felipe, seja o bom perfume onde tem só odor e morte. E a terceira coisa, precisa do selo. E eu gosto de Paulo, como eu disse, é que Paulo, em 2 Coríntios, se você voltar aí mais um pouquinho, 2 Coríntios 1, 22. Segundo Coríntios 1, 22. Olha só o que Paulo vai dizer. E nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Um dos significados dessa palavra no grego, selô, significa um sinete, ou um anel de noivado, ou uma garantia de um pagamento. A Bíblia nos chama de a noiva de Cristo. Então, se Cristo tem uma noiva, Ele colocou um anel de noivado na noiva. E eu só tenho autorização de ser uma carta, de ser o bom perfume de Cristo, se eu tiver esse anel de noivado em mim. E esse anel de noivado não é coisa que eu faço e eu peço, é algo que o noivo coloca em mim. E o noivo colocou o Espírito,
E Paulo vai dizer o seguinte: o penhor, ele é a garantia que você é salvo. Ele é a garantia que você é uma carta que tem um selo. É uma carta verdadeira, é um perfume verdadeiro. Não é algo comprado com pérolas, com ouros. É algo comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas a pergunta é: que tipo de carta eu tenho sido, querido? Uma carta de tristeza? Uma carta que não tem esperança? Uma carta que quando as pessoas olham para mim falam: cara, eu não quero ser como aquele cristão, não quero. Aquele cara fala que é crente, aquela menina fala que é crente, mas aqui na empresa todo mundo sabe o tanto de coisa que ela faz e que esse cara faz. E você que trabalha em empresa, você vai perceber isso. Quando tem um cristão que dá mau testemunho no ambiente. Gente, o crente, quando dá mau testemunho, parece que as pessoas passam a odiar ele mais ainda. Por quê? Porque quando nós falamos que nós somos cristãos, automaticamente as pessoas esperam algo de nós que seja verdadeiro. E para finalizar, uma vez uma moça chegou perto de mim e falou: Felipe, hoje não tem homens mais para casar. Eu falei: por que não? Ela falou assim: porque todo menino que eu envolvo não dá certo. E eu, como sou muito observador, na época eu era líder de jovens, eu entrei na rede social, entrei no Instagram dela, e eu falei: que tipo de carta é essa moça? A carta que ela mostrava para o mundo o seguinte: olha, eu não quero ter compromisso com ninguém, eu quero viver uma vida de curtição. Você via as postagens dela, era só postagem sexy, era só postagem de biquíni, era só postagem que não glorificava a Deus. Então automaticamente ela dizia para o mundo: olha, eu não quero ter compromisso com ninguém. Mas no desejo do coração dela era de encontrar um homem de Deus, encontrar uma pessoa de Deus, para que pudesse ter um relacionamento saudável. Então, perdão, irmãos. Então, quando eu entrei no Instagram dessa menina, eu comecei a observar e pensar: gente, são tantas pessoas que querem ter uma vida de santidade, quer ter uma vida. Quando você conversa com um jovem, principalmente, o jovem fala: eu quero encontrar uma pessoa assim, eu quero viver assim, eu quero que minha esposa seja desse jeito. Mas a pergunta nessa noite: será que eu sou o que eu quero de alguém? Será que eu tenho buscado a Deus como eu quero que o meu esposo ou minha esposa seja uma pessoa de Deus? Porque se nós somos uma carta de Deus, querido, nós precisamos do perfume de Cristo. E esse perfume, aonde ele chega, tem um rastro. Aonde esse perfume chega, invade o ambiente, invade o lugar. E essa carta só tem autorização quando ela tem um selo. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite. Que tipo de carta nós temos sido, querido? No meu trabalho, na minha casa, será que eu tenho professado mesmo, literalmente, o que é uma vida com Deus? Será que eu tenho buscado mais do Senhor, para que eu seja uma carta verdadeira, uma carta que tem autorização, que tem autoridade, mas a autoridade só vem do céu. A autoridade só vem pelo selo, que é o Espírito Santo, é um anel de noivado que o noivo colocou na noiva. E ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode ver nem entender, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, por sua palavra, Jesus. Graças te damos, Jesus, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem avivado os nossos corações. Mas Deus, eu te peço, tira todo odor, Pai. Tira todo pecado que nos impede de ter a fragrância que vem do céu, que é o perfume de Cristo. Deus, o Senhor tem escrito em nossos corações, não com pena, não com caneta, mas o Senhor escreveu com o Espírito Santo, o qual dá vida a essa carta que somos nós, Deus. E o Senhor nos selou, Pai, com o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento, Deus, em nossos corações, Deus. Que isso possa nos constranger, Jesus, de uma forma tal, Deus, a querer viver uma vida de santidade com o Senhor, a querer viver uma vida de pureza no Senhor, a querer viver uma vida, Pai, onde o céu, nós conseguimos ouvir o céu, Pai. Porque às vezes nós temos ouvido muito a terra e nós temos esquecido de onde nós somos. Porque o céu não é nosso destino, o céu é nossa origem. Nós viemos de lá, nós somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Se você puder aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Irmão, se vocês puderem colocar de pé, para a gente já estar finalizando o nosso culto. Vamos dar a bênção apostólica. Amém? Se você puder fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Jesus. Nós te agradecemos pela vida, Deus. Nós te agradecemos por essa chuva tão especial, Pai, que o Senhor nos enviou. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Espírito Santo, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoada. Que o Senhor aviva o nosso coração e a nossa mente e a nossa vida no cotidiano. É tudo que eu te peço. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, querido. Deus abençoe e vá em paz.